Você já se perguntou por que os escolhidos por Deus muitas vezes caminham sozinhos, carregando cicatrizes que ninguém vê? Há algo sobre ser chamado, sobre ser escolhido, que as pessoas nem sempre entendem. Quando você é separado para um propósito maior que você mesmo, isso vem com um peso que a maioria nunca terá que carregar. Os escolhidos, aqueles destinados a algo mais elevado, caminham por um caminho diferente. E por causa disso, muitas vezes caminham sozinhos. Quando Deus te chama, Ele não te envia por uma estrada fácil. Ele não te coloca no meio da multidão, onde você pode se misturar e se sentir confortável. Não, Ele te tira, te separa. E essa separação pode parecer isolamento. Pode parecer solidão, rejeição, como se você não pertencesse a lugar nenhum. Mas deixe-me dizer algo. Você nunca foi destinado a pertencer onde foi chamado para liderar. Antes de começar, comente se você já sentiu o peso de ser escolhido. Curta, inscreva-se e fique até o final. Tem uma mensagem poderosa te esperando. O fardo de ser escolhido é pesado. Significa que você vê as coisas de forma diferente. Significa que ouve coisas que os outros não ouvem. Significa que a visão dentro de você, o fogo que queima em seu espírito, te colocará em um curso que os outros não conseguem entender. Você tentará explicar a eles, e eles te olharão como se você estivesse falando outra língua. Você tentará levá-los com você, mas eles não vão querer ir. E é aí que vem a dor. Porque ser escolhido não apenas te separa do mundo. Muitas vezes, te separa das pessoas que você ama. Alguns de vocês sabem exatamente do que estou falando. Vocês tiveram momentos em que se sentiram completamente sozinhos, perguntando-se por que ninguém parece te entender. Estiveram em salas cheias de pessoas e ainda se sentiram como estranhos. Foram cercados por amigos e família e ainda sentiram um vazio por dentro, porque no fundo, sabem que foram feitos para algo diferente. Mas aqui está o que preciso que você entenda. Esse sentimento não é um erro. Essa solidão não é um acidente. É um sinal de que Deus está fazendo algo em você que Ele não está fazendo em todos os outros. Quando você é escolhido, não pode viver como todo mundo. Não pode pensar como todo mundo. E não pode se mover como todo mundo. É por isso que você não se encaixa. É por isso que luta para se conectar. Não é que haja algo errado com você. É que há algo diferente em você. Deus colocou algo dentro de você que exige separação. Porque o que está sendo construído em você requer foco, requer disciplina, requer obediência e requer que você deixe de lado a necessidade de ser compreendido. Se essa palavra toca seu coração, escreva fé nos comentários e dê um like. Inscreva-se e assista até o fim para uma surpresa que vai te inspirar. Alguns dos maiores homens e mulheres de Deus foram isolados antes de serem elevados. Veja Moisés, criado na casa do faraó, mas nunca verdadeiramente um deles, chamado para liderar seu povo, mas rejeitado por eles no início. Veja José, recebeu um sonho, mas foi vendido por seus próprios irmãos. Veja Davi, ungido como rei, mas enviado de volta ao campo repetidamente. O padrão é o mesmo. Antes que os escolhidos possam entrar em seu destino, devem suportar a solidão que vem com ser separado. E essa solidão, ela te quebra, te humilha, te leva aos joelhos. Mas esse quebrantamento é necessário, porque quando Deus está te preparando, Ele precisa tirar tudo o que não deve ir com você. Os relacionamentos que eram apenas para uma temporada. Os hábitos que não servem mais ao seu propósito. As distrações que te impedem de ouvir sua voz. E às vezes, a única maneira de Ele fazer isso é te afastando de tudo e de todos que você pensava que precisava. Sei que é difícil. Sei que há noites em que você se pergunta por que Deus colocou um fardo tão pesado sobre seus ombros. Sei que há momentos em que você quer desistir.
quando pensa: talvez eu não seja forte o suficiente para isso. Mas vim te dizer hoje que você é. Você foi feito para isso. Você foi escolhido para isso. E se Deus te chamou para isso, Ele te dará a força para carregar. A solidão não é o fim da sua história, é o começo. É o fogo refinador que purifica seu propósito. É o espaço onde Deus fala mais claramente. É o terreno de preparação para algo muito maior do que você pode imaginar. Então, não lute contra isso. Não resista. Abrace. Porque quando chegar o momento, quando Deus disser que é hora de entrar na plenitude do seu chamado, você olhará para trás e perceberá que a solidão não era solidão de fato. Era Deus caminhando com você, moldando você, preparando você, para que quando Ele finalmente te enviar, você esteja pronto. A rejeição tem uma maneira de cortar profundamente. Faz você questionar a si mesmo, se perguntar se é bom o suficiente, se é digno, se realmente está destinado ao chamado que sente queimando dentro de você. Você dá um passo em fé, acreditando que as pessoas verão o que Deus colocou em você, acreditando que elas te apoiarão, que ficarão ao seu lado. Mas, em vez disso, elas se afastam, viram as costas, te rejeitam. E essa dor, ela não apenas toca seu coração, ela abala sua própria alma. Mas deixe-me dizer algo. A rejeição não é uma punição, é preparação. Não é Deus dizendo que você não é bom o suficiente. É Deus dizendo que você está sendo separado. Muitas vezes, tomamos a rejeição como algo pessoal. Vemos isso como um sinal de que falhamos, de que não somos desejados, de que não somos dignos. Mas quando Deus permite a rejeição em sua vida, é porque Ele está te redirecionando, Ele está te protegendo, Ele está garantindo que você não se conforme com algo que está abaixo do propósito que Ele colocou em sua vida. Veja José. Seus próprios irmãos o rejeitaram, jogaram-no em um poço, venderam-no como escravo. Ele tinha sonhos, visões do que Deus faria através dele. Mas antes de entrar nesse destino, teve que passar pelo fogo da rejeição. Se seus irmãos o tivessem aceitado, ele teria ficado onde estava. Se o tivessem abraçado, nunca teria sido forçado a seguir o caminho que o levou ao Egito, ao palácio, à posição que Deus já havia preparado para ele. Comente Tô com Deus e curta o vídeo, inscreva-se e não perca o final. Algo especial vem aí. Às vezes, as pessoas que você acha que deveriam te apoiar serão as que te afastarão. Elas não entenderão sua visão, não verão o que você vê, e você será tentado a se diminuir, a baixar seu chamado só para ser aceito. Mas Deus não te chamou para ser aceito. Ele te chamou para ser separado. Ele te chamou para se elevar, para liderar, para estar onde os outros se recusam a estar. E isso significa que a rejeição não é algo a temer, é algo a abraçar. Quando você for rejeitado, não perca tempo correndo atrás de pessoas que não veem seu valor. Não fique chorando por portas que se fecharam, porque se Deus permitiu que essa porta se fechasse, significa que Ele tem algo maior reservado. Você pode não ver agora, pode não entender no momento, mas se você confiar nele, se continuar caminhando, se continuar acreditando, perceberá que cada rejeição foi na verdade uma bênção. Cada não foi um passo em direção a um sim maior. Alguns de vocês estão segurando a dor da rejeição, e isso está te impedindo de entrar no que Deus tem para você. Você ainda está pensando nas pessoas que partiram, ainda está repetindo as palavras que elas disseram, ainda está deixando as opiniões delas definirem seu valor. Mas escute-me, seu valor não é determinado pelas pessoas que te rejeitam. Seu chamado não é cancelado só porque alguém não acreditou em você. Se Deus te chamou, isso é toda a confirmação que você precisa. Se Deus te escolheu, nenhuma quantidade de rejeição pode parar o que Ele planejou
Você tem que mudar sua perspectiva. Em vez de ver a rejeição como uma perda, comece a vê-la como um sinal de que Deus está agindo em sua vida. Ele está fechando portas que precisam ser fechadas. Ele está removendo pessoas que não podem ir aonde você está indo. Ele está garantindo que quando você entrar em seu destino, esteja cercado pelas pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. O próprio Jesus enfrentou rejeição. Ele foi desprezado, ridicularizado, zombado pelos próprios que veio salvar. Foi traído pelos mais próximos. E ainda assim, nunca deixou que a rejeição deles o impedisse de cumprir seu propósito. Se até Jesus teve que suportar a rejeição, por que pensamos que seremos abraçados? Por que pensamos que ser escolhido significa que seremos aceitos? A verdade é, quanto maior o chamado, maior a rejeição. Quanto mais elevado o propósito, mais solitária a estrada. Mas aqui está o que preciso que você entenda. A rejeição não é o fim da sua história. É uma parte necessária da sua preparação. Está te moldando, te refinando, te tornando mais forte. Porque quando você finalmente entrar no lugar para o qual Deus tem te conduzido, olhará para trás e perceberá que cada rejeição foi, na verdade, a maneira de Deus dizer: eu tenho algo melhor. Você verá que Ele sempre esteve no controle, sempre guiando seus passos, sempre te preparando para algo maior do que você poderia imaginar. Então, na próxima vez que enfrentar rejeição, não chore por isso. Não implore por aceitação. Fique firme, mantenha a cabeça erguida e lembre-se, você nunca foi destinado a se encaixar. Você foi destinado a se destacar. E Deus está usando cada rejeição para te empurrar mais perto do seu propósito. Há um ponto na vida em que você percebe que antes de Deus te elevar, Ele primeiro permite que você seja quebrado. Não é o tipo de quebrantamento que te destrói, é o tipo que tira tudo o que não deve ir com você para a sua próxima temporada. É o tipo de quebrantamento que refina, que humilha, que prepara. Porque Deus nunca promove sem preparação. E a preparação sempre vem com dor. Algumas pessoas pensam que ser escolhido significa uma estrada fácil, uma vida livre de lutas. Mas se você olhar para qualquer pessoa que Deus já usou, verá um padrão. Antes da elevação, há isolamento. Antes do avanço, há coração partido. Antes da coroa, há um esmagamento. E nesse esmagamento, você sentirá como se tudo estivesse desmoronando. Sentirá como se as coisas que pensava serem seguras estivessem sendo tiradas de você. Você se perguntará por que Deus está permitindo que passe por tanta dor, quando tudo o que sempre tentou fazer foi segui-lo. Mas essa é a questão de ser escolhido. Significa que você tem que passar por coisas que outros não passam, porque está sendo preparado para algo que outros não conseguem suportar. Quando Deus tem um chamado elevado em sua vida, Ele não pode se permitir te deixar entrar nisso despreparado. Ele não pode permitir que você carregue orgulho, amargura, falta de perdão ou dependência de pessoas. Então, Ele permite o quebrantamento. Não porque é cruel, mas porque sabe que o que Ele tem para você é grande demais para ser carregado por quem você é agora. Preparado para entender seu chamado? Deixe um 5 nos comentários, clique no like e inscreva-se. Fique até o fim para uma revelação incrível. Veja Davi, ungido ainda jovem, chamado para ser rei. Mas antes de sentar em um trono, teve que fugir por sua vida. Teve que se esconder em cavernas. Teve que ser traído pelas pessoas por quem lutou. Deus já o havia escolhido, mas ele ainda não estava pronto. Ele tinha a unção, mas ainda precisava do processo. E o processo foi doloroso. Alguns de vocês estão nesse processo agora. Estão no meio do quebrantamento e não entendem por quê. Estão olhando para a sua vida, se perguntando
Por que as portas continuam se fechando? Por que os relacionamentos continuam desmoronando? Por que as coisas que você orou parecem estar escapando por seus dedos? Você está perguntando a Deus: por que eu? Por que isso? Por que agora? E a resposta é simples: porque Ele está te transformando em quem você sempre foi destinado a ser. O ouro é refinado no fogo. Os diamantes são formados sob pressão. O azeite só flui quando a azeitona é esmagada. E você, o que Deus colocou dentro de você, só pode ser revelado através do quebrantamento. Os sonhos que Ele te deu, o propósito que Ele colocou em você, a força que Ele sabe que está em você, tudo isso tem que ser trazido à tona. E isso não pode acontecer quando você está confortável. Não pode acontecer quando tudo é fácil. Acontece quando você está de joelhos, quando não tem nada além de Deus, quando tudo o que é terreno falhou com você. E a única coisa que você tem para se agarrar é sua palavra. Você pode não ver agora, mas um dia olhará para trás e agradecerá a Ele pelo quebrantamento. Um dia perceberá que cada lágrima, cada coração partido, cada perda não estava trabalhando contra você, mas para você. Você verá que o que pensava ser rejeição era, na verdade, proteção. O que pensava ser sofrimento era, na verdade, preparação. O que pensava ser o fim era, na verdade, o começo da pessoa que Deus estava moldando em você. Então não resista ao processo, não tente apressar a cura. Deixe Deus fazer o que Ele precisa fazer. Deixe-o tirar o que não te serve mais. Deixe-o remover as distrações, os apegos, as coisas que estão te impedindo de entrar plenamente em seu chamado. Sim, vai doer. Sim, vai parecer injusto, mas quando ele terminar, você será mais forte, será mais sábio, será inabalável, e quando chegar o momento para ele te elevar, você estará pronto. Quando Deus te separa, Ele nem sempre torna isso óbvio. Ele nem sempre anuncia com sinais e maravilhas que fazem os outros ficarem maravilhados. Em vez disso, Ele faz algo muito mais sutil, muito mais poderoso. Ele te faz diferente. E por um longo tempo, você pode nem entender isso sozinho. Você só sabe que não se encaixa exatamente. Pode estar cercado por pessoas e ainda sentir que está caminhando por um caminho diferente. Pode ter oportunidades, mas algo dentro de você diz que elas não são para você. Pode ter relacionamentos, mas eles não parecem durar. E em algum momento, você começa a se perguntar: por quê? Por que parece que eu não pertenço? Por que parece que minha jornada é tão diferente da de todos os outros? A resposta é simples: porque você nunca foi destinado a se misturar. Você nunca foi destinado a se encaixar onde não pertence. Você não foi criado para ser como todos os outros, porque o chamado em sua vida não é como o de todos os outros. Há algo em você que Deus separou para um propósito maior do que você pode ver agora. E esse tipo de propósito exige um caminho diferente, exige um processo que muitas pessoas nunca entenderão. Mostre que você está com a gente, comente chamado e curta, inscreva-se e veja até o final. Tem uma surpresa que vai te marcar. Há um peso que vem com ser escolhido, uma solidão que frequentemente acompanha o propósito. E, se você não tomar cuidado, começará a ressentir a própria coisa que te torna especial. Começará a ver sua singularidade como um fardo em vez de uma bênção. Começará a pensar que algo está errado com você porque não pensa como os outros, não se move como os outros, não se conforma como os outros. Mas deixe-me dizer algo: ser diferente não é uma maldição. É a prova de que a mão de Deus está sobre sua vida. É evidência de que Ele está te chamando para algo mais elevado, te preparando para algo maior, algo que exige que você seja separado. E esse processo, ele nem sempre é fácil. Significa que você perderá algumas pessoas ao longo do caminho.
Significa que terá temporadas de isolamento onde parece que ninguém te entende. Significa que terá que passar por portas sozinho, confiando que se Deus te levou até lá, Ele te sustentará. Significa que terá que fazer escolhas que não fazem sentido para os outros. Escolhas que exigem fé, escolhas que exigem sacrifício. Veja Moisés. Ele cresceu no palácio do faraó, cercado por riqueza, poder, privilégio, mas no fundo, sabia que não pertencia ali. Ele poderia ter ficado, poderia ter vivido uma vida confortável, mas ele foi chamado para algo maior, e esse chamado o levou ao deserto, o levou a um lugar de isolamento, o levou a uma temporada onde ele tinha apenas Deus, mas naquele lugar, naquela solidão, naquela separação, Deus o moldou. Alguns de vocês estão nesse deserto agora. Alguns de vocês sentem que estão caminhando sozinhos, como se tivessem sido separados de tudo o que é familiar. E é tentador pensar que talvez você tenha errado, que talvez tenha feito algo errado. Mas quero que você me ouça. Isso não é punição, isso é preparação. Deus não está te mantendo separado para te prejudicar. Ele está te separando para te preparar. Ele está te ensinando a depender dele, a confiar nele quando o caminho não está claro, a caminhar pela fé, mesmo quando você não pode ver o que está à frente. E quando chegar o momento, quando ele finalmente revelar para o que tem te preparado, você olhará para trás e perceberá que cada temporada solitária, cada escolha difícil, cada momento em que se sentiu deslocado, tudo isso foi necessário. Você verá que ele nunca estava te ignorando, nunca te esquecendo. Ele estava te separando, te moldando, garantindo que, quando chegasse a hora de entrar em seu propósito, você estivesse pronto. Há algo sobre ser escolhido que te torna um alvo. No momento em que Deus te separa, no momento em que Ele coloca um chamado em sua vida, a batalha começa. E para alguns, essa batalha começa cedo. Alguns de vocês enfrentaram oposição desde que se lembram. Parece que tiveram que lutar por tudo. Sua paz, seu propósito, sua própria existência. Não é que você foi procurar a luta veio te procurar. E você se pergunta por quê. Se pergunta por que sua vida tem sido um campo de batalha constante, enquanto outros parecem caminhar por uma estrada mais fácil. Você se pergunta por que teve que suportar perda, rejeição, traição, dificuldades. E às vezes, se for honesto, você se pergunta se realmente é chamado. Mas escute-me quando digo isso. O ataque em sua vida é prova da unção em sua vida. O inimigo não perde tempo com pessoas que não são uma ameaça. Ele não vai atrás daqueles que não têm propósito, chamado, destino. Ele vai atrás dos que são perigosos para seus planos. Ele vai atrás dos que foram marcados por Deus para algo maior. E é por isso que a luta tem sido tão intensa. É por isso que você enfrentou coisas que deveriam ter te destruído. É por isso que o inimigo tentou te derrubar várias vezes, porque ele vê o que está dentro de você, mesmo quando você não vê. Veja José. Deus lhe deu um sonho, uma visão de quem ele estava destinado a se tornar. Mas, antes de chegar a esse lugar, ele teve que passar pelo poço, teve que ser traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo, falsamente acusado, jogado na prisão. Tudo em sua vida parecia estar desmoronando, mas na realidade, tudo estava se encaixando. Cada prova, cada revés, cada momento doloroso estava posicionando-o para o propósito que Deus já havia planejado. Alguns de vocês estão nesse lugar agora. Estão no poço e não entendem por quê. Estão olhando para a sua vida, para todas as lutas, todos os ataques, e se perguntando como qualquer coisa disso faz sentido. Mas o que você não vê é o que está acontecendo nos bastidores. O que você não percebe é que cada batalha que enfrentou tem te treinado
para onde Deus está te levando. As coisas que foram feitas para te quebrar têm te construído. As lutas que deveriam te destruir têm te fortalecido. Porque aqui está a verdade. Deus não chama os não testados. Ele não coloca grande responsabilidade nas mãos dos despreparados. E então, ele permite a luta, não para te enfraquecer, mas para te equipar. Ele permite a batalha, não para te derrotar, mas para te desenvolver. Porque se você vai carregar o peso do chamado que ele colocou em sua vida, precisa ser forte o suficiente para permanecer. Precisa ser sábio o suficiente para discernir. Precisa ser resiliente o suficiente para continuar quando tudo em você quer desistir. E é por isso que o inimigo tem te enfrentado tanto. É por isso que a pressão tem sido tão grande. Porque ele sabe que, uma vez que você entre em quem Deus te chamou para ser, uma vez que você perceba o poder e a autoridade que foram colocados dentro de você, não há nada que ele possa fazer para te parar. Ele pode atacar, mas não pode vencer. Pode jogar obstáculos no seu caminho, mas não pode tirar o que Deus ordenou para você. Então não deixe a batalha te tornar amargo. Não deixe os ataques te fazerem duvidar de quem você é. Entenda que cada luta, cada desafio, cada dificuldade é confirmação de que você está caminhando no propósito. É prova de que você não é comum, que você foi separado, que a mão do céu está sobre sua vida. E quando você sair do outro lado disso, porque você sairá, você será mais forte, será mais sábio, estará pronto para tudo o que Deus te prometeu. Continue lutando, continue firme, porque a vitória já é sua. Quando Deus coloca um chamado em sua vida, Ele não apenas prepara um caminho para você, Ele te prepara para o caminho. E essa preparação raramente é fácil, raramente é o que você espera, e quase nunca é o que você teria escolhido para si mesmo. Porque ser escolhido não significa que as coisas virão facilmente, não significa que as portas sempre se abrirão sem resistência, não significa que você sempre será entendido, aceito ou celebrado. Às vezes, ser escolhido significa caminhar sozinho. Às vezes, significa ser rejeitado pelas pessoas que você pensava que te apoiariam. Às vezes, significa suportar tempestades que você nunca imaginou, batalhas que nunca pensou que teria que lutar. É nesses momentos que você pode começar a se perguntar se realmente é chamado. Porque na sua mente, se Deus realmente te escolheu, o caminho não seria mais suave? As pessoas ao seu redor não veriam seu coração e ficariam ao seu lado? As oportunidades não se alinhariam. As lutas não diminuiriam. O peso não se levantaria. Mas e se eu te dissesse que a luta é a evidência, que a solidão faz parte do processo, que o quebrantamento é a construção? Pense em Davi. Quando o profeta o ungiu como rei, ele era apenas um jovem pastor. Não estava sentado em um trono, não estava em um palácio, nem mesmo era considerado por sua própria família. Ele estava no campo, esquecido. E depois que foi ungido, depois que recebeu a confirmação de que era escolhido, sua vida não ficou mais fácil, ficou mais difícil. Ele se viu fugindo por sua vida, escondendo-se em cavernas, traído, incompreendido, enfrentando gigantes, lutando batalhas que nunca pediu. Mas tudo isso, cada noite solitária, cada momento doloroso, cada temporada de incerteza, estava moldando-o no rei que ele estava destinado a ser. Alguns de vocês estão nessa temporada agora. Sentem-se como se tivessem sido deixados de lado, como se tivessem sido ignorados, como se o peso da vida estivesse te pressionando. Você tem sido fiel, mas as portas não se abriram. Tem sido obediente, mas o caminho tem sido áspero. E está começando a se perguntar se tem força para continuar. Mas deixe-me te lembrar. Só porque você não vê a promessa ainda, não significa que ela não está vindo.
Só porque você está no deserto, não significa que não está no caminho certo. Deus não está te punindo. Ele está te preparando. Ele está te fortalecendo no silêncio. Está desenvolvendo seu caráter no lugar escondido. Está te ensinando a confiar nele quando não há mais nada para se agarrar. Porque quando chegar a hora de você entrar no que ele te chamou para fazer, você não estará apenas pronto. Você será inabalável. E a verdade é que nem todos entenderão esse processo. Nem todos verão o que Deus está fazendo em você. Alguns questionarão. Alguns duvidarão. Alguns se afastarão de você porque não reconhecem o que está dentro de você. Mas não deixe o mal-entendido deles te fazer duvidar do que Deus já confirmou. Não deixe a rejeição deles te fazer questionar sua identidade. Se as pessoas partirem, deixe-as ir. Se as portas se fecharem, confie que não eram para você. Se a jornada é mais difícil do que você esperava, saiba que é porque o que Deus está construindo em você é maior do que você jamais imaginou. Os escolhidos sempre enfrentarão as maiores batalhas, sempre carregarão o maior peso, mas também caminharão no maior poder. Porque quando você foi testado, quando foi refinado pelo fogo, quando atravessou o vale e ainda manteve sua fé, nada pode te abalar, nada pode te quebrar. Então, não se desencoraje pelo processo. Não deixe a luta te fazer perder de vista a promessa. Continue caminhando, continue confiando, continue acreditando, porque o que Deus falou sobre sua vida não voltará vazio. E quando chegar o momento, quando a preparação estiver completa, quando tudo o que Ele tem moldado em você estiver pronto, nada neste mundo poderá parar o que Ele ordenou para você. Essa mensagem de Billy Graham tocou meu coração como um trovão, ressoando com a força da fé que pulsa no Brasil, onde oramos com paixão e buscamos Deus em cada esquina da vida. A ideia de que ser escolhido por Deus traz solidão e quebrantamento não é fácil de aceitar, mas é profundamente verdadeira. Senti um peso ao ouvir que a separação dos escolhidos, como Moisés, José e Davi, não é castigo, mas preparação. No Brasil, onde valorizamos laços familiares e comunitários, sentir-se isolado pode parecer uma falha. Mas essa palavra me fez enxergar que a solidão é um sinal de que Deus está moldando algo maior em mim. A rejeição que enfrentei, as portas que se fecharam, as noites de dúvida, tudo isso não foi em vão. É Deus me refinando como o ouro no fogo para um propósito que ainda não vejo claramente. O que mais me marcou foi a verdade de que o quebrantamento é necessário. No Brasil, somos um povo resiliente, que dança mesmo na dor, mas às vezes resistimos ao processo de Deus. A história de Davi, ungido rei, mas enviado ao deserto, me fez refletir sobre minhas próprias lutas. Quantas vezes quis desistir, achando que o peso do chamado era grande demais? Essa mensagem me ensinou que cada lágrima é uma semente para a vitória. A solidão não é o fim, é o lugar onde Deus fala mais alto. Aplicando isso à vida, decidi abraçar as temporadas de isolamento como oportunidades para ouvir Deus. Vou orar mais intencionalmente, pedindo discernimento para deixar ir o que não me leva ao meu propósito. Também quero inspirar minha família e amigos a enxergarem suas dores como preparação, compartilhando essa palavra em nossa comunidade, onde a fé nos une. No Brasil, sabemos que Deus transforma desertos em rios. Vou confiar que minha jornada, por mais solitária que pareça, está me levando ao plano que Ele sonhou para mim, tornando-me inabalável para cumprir meu chamado. Se essa mensagem mexeu com você, não guarde só para si. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa palavra e inscreva-se no canal com o sininho ligado para mais inspirações. Nos comentários escreva "Sou chamado"
ou conte como Deus está te moldando, queremos sua história. Fique até o final, porque tem uma surpresa que vai fortalecer sua fé.